estamos aqui, reunidos hoje. Tivemos reunidos desde a segunda-feira, foram 3 dias de reunião, dessa que foi a 5ª reunião do Grupo de Trabalho de Economia Digital do G20. Essa reunião final, o objetivo principal dela, evidentemente, era concluir o trabalho que foi sendo realizado ao longo desse ano na presidência brasileira, preparando a reunião dos ministros de Economia Digital, que vão se reunir na sexta-feira. No nosso caso, nós temos uma equipe de trabalho envolvendo vários ministérios, em particular 4 ministérios que estão presentes aqui conosco. Cada um dos colegas vai comentar um pouquinho das suas áreas, e temos a participação de 4 ministros, em princípio, na nossa reunião ministerial, o que mostra um trabalho conjunto muito importante, como esse tema digital envolve todas as áreas de governo, muitas áreas de governo, para poder ser bem realizado. Essa reunião, realmente, nós estamos bastante... É um trabalho que foi feito ao longo do tempo, ele envolve a discussão de uma série de documentos, de esforços conjuntos para endereçar uma série de temas aí da economia digital, e nós chegamos hoje num resultado muito positivo, muito satisfatório, que foi a finalização desse trabalho preparatório. Nós estamos hoje numa posição muito boa de poder levar aos ministros um pacote completo de resultados, que inclui uma declaração ministerial que trata de posições de todos os países do G20, outros países convidados, sobre vários dos temas importantes da nossa agenda digital, que nós definimos como prioridades da agenda digital, que cada um dos nossos colegas vai falar um pouquinho mais sobre isso, e inclui o que nós chamamos de produtos, que são documentos específicos que tratam de maneira mais detalhada sobre como os países do G20 podem trabalhar junto em questões específicas, concretas, e que são muito ligadas a como os países podem adotar suas políticas, melhorar suas políticas públicas em benefício dos cidadãos, em temas como conexão digital, governo digital, inteligência artificial, desinformação, combate à desinformação. São todos temas muito presentes, muito atuais, e sobre os quais, em relação aos quais nós trabalhamos muito intensamente durante esse ano. Então, acho que foi uma avaliação muito positiva, contamos com a participação muito construtiva de todos os países, e nós estamos, acho que, muito felizes com esse resultado hoje. Acho que estamos podendo apresentar aos ministros um pacote muito positivo, muito substancial, do qual nós estamos bastante orgulhosos. Bom, boa noite a todos. Eu sou Daniel Cavalcante, do Ministério das Comunicações. O Ministro das Comunicações é o anfitrião da reunião ministerial que ocorrerá na sexta-feira. Ele é, digamos, para efeitos deste grupo do G20, é o Ministro da Economia Digital. Temos também a presença de outros ministros que lideram temas na agenda deste ano. Como dizia o embaixador Luciano, nós estamos aqui na 5ª reunião desse grupo de trabalho. Nesta 5ª reunião discutimos apenas a declaração final e seus anexos. Isso já vinha sendo negociado há algum tempo, mas, claro, esse era o momento de concluirmos e dar por ter esta declaração e seus anexos em condições de ser aprovada na reunião ministerial da sexta-feira. Também, ao longo dessas reuniões anteriores, além dessa negociação da declaração, nós tivemos muitas atividades de natureza mais técnica. Então, nós realizamos seminários, workshops, que permitiam às delegações se aprofundar naqueles temas que a presidência brasileira escolheu para esse ano. Nós escolhemos 4 temas prioritários, por isso vocês escutarão aqui de cada um dos 4 ministérios temáticos representados um pouquinho mais de detalhe do que foi feito. Também, como dizia o embaixador, além destes seminários, foram produzidos documentos bastante extensos, que aí sim, isso é substância e isso fica para a posteridade. Essa é uma contribuição brasileira para a discussão internacional desses temas. Nós temos 6 relatórios produzidos em conjunto aqui pela presidência brasileira do Grupo de Trabalho de Economia Digital neste ano. Então, sendo mais específico, o Ministério das Comunicações liderou a chamada Prioridade 1, que é no tema da chamada conectividade universal e significativa. Todo mundo sabe que a conectividade universal é uma proposta de que todo mundo tenha acesso à conectividade. O que nós introduzimos na discussão desse ano, pelo menos no âmbito internacional mais amplo, é esse conceito da conectividade significativa.
O que isso significa? Que além de uma internet de qualidade, você tenha dispositivos adequados para acessar, que você tenha um custo acessível, muito importante. No contexto brasileiro isso fica bem claro para todos, o custo tem que ser acessível, do contrário, não basta que exista a disponibilidade na internet, eu tenho que ser capaz de pagar por ela e que esse preço seja razoável. E, por fim, que quem esteja acessando a internet tenha habilidades digitais. Não adianta de nada ter uma internet se você é incapaz de explorar o potencial daquela ferramenta. Potencial para quê? Potencial para educação, potencial para trabalho, potencial para lazer, entretenimento. Então, todas essas dimensões. Por que isso é importante, essa conectividade significativa no âmbito desse grupo de trabalho que é de economia digital? Porque a economia digital é o que todos nós sabemos, é comércio eletrônico, é transação financeira via Pix online, né? Tudo isso é economia digital. Então, nós precisamos, e temos tido, o Brasil tem acelerado muito a sua participação na chamada economia digital. A economia digital hoje cresce a um ritmo mais acelerado do que a economia como um todo. Então, por que faz sentido discutir e avançar em economia digital? Porque aí está uma enorme perspectiva de crescimento econômico, de oportunidades de emprego, de renda. Elas existem, todos vocês aqui têm isso bem claro, tenho certeza. Então, esse elemento da conectividade significativa é um pré-requisito essencial. Para operar na economia digital, você precisa de conectividade, que essa conectividade seja significativa. Acho que a pandemia ensinou a todos nós que fomos pegos um pouco de surpresa. Para um estudante, estudar com base num celular pode não ser o cenário ideal. Por quê? Porque não é o dispositivo mais adequado para se estudar online. O ideal é um tablet, um notebook, um computador, né? Isso é só um exemplo muito trivial, mas por que esse conceito de conectividade significativa é importante? Então, o que a gente conseguiu atingir nesse grupo de trabalho aqui? Primeiro, que houvesse um entendimento comum entre esses países sobre o que significa conectividade significativa. Não se esqueçam que esses 20 países do G20 são as maiores economias do mundo, onde está a maior parte da população do mundo. Então, você consegue levar esses consensos, não só para esse grupo, mas isso também tem um efeito multiplicador para outros fóruns onde outros países estão envolvidos e você faz esse consenso se espalhar cada vez mais. Como disse, nós produzimos um documento bem robusto que detalha o que é isso. E muito importante, digamos que o país X não está onde queria estar em termos de conectividade significativa. Então, nós acordamos aqui um conjunto de indicadores e métricas que permitem, com base nessas estatísticas, o país formular as suas políticas públicas para onde existem deficiências, trabalhar com aquilo e assegurar a chamada conectividade universal e significativa. Essa é um pouco a realidade do Brasil. Hoje, se você olhar as estatísticas oficiais, 90% dos domicílios já têm algum acesso à internet. O que não quer dizer que todos tenham conectividade significativa. Isso não deve ser motivo de preocupação. Ao contrário, isso nos mostra, esses dados nos mostram que há espaço para políticas públicas para assegurar que aqueles que não estão sendo atendidos neste momento possam vir a ser atendidos. E o Ministério das Comunicações, por exemplo, tem um conjunto de políticas públicas bem amplas. Eu não vou citar todas, mas só para citar alguns. Tem projetos de expansão de internet na Amazônia, tem um projeto de pontos onde não existe cobertura de redes fixas ou móveis, internet via satélite, o chamado programa GESAC. Só para citar dois exemplos, mas por que é importante ter esses indicadores e métricas para conectividade significativa? Para que os diferentes países possam utilizar essa informação na formulação e implementação de políticas públicas que permitam a ampliação dessa conectividade significativa. Então, para concluir, os nossos ganhos nessa temática que nós chamamos de prioridade 1, e temos as outras três, prioridades 2, 3 e 4, não há uma hierarquia entre elas, mas apenas a maneira como elas aparecem na declaração, é isso. Conseguimos um acordo internacional em indicadores
e métricas diretrizes para esses indicadores e métricas em conectividade significativa. Produzimos estudos relevantes. Quero citar que nesse estudo, uma das coisas que foi realizada pela presidência brasileira é a aplicação desses novos indicadores para a realidade brasileira, com apoio do Comitê Gestor da Internet e o seu braço de estatísticas, o cetic.br. Fizemos a aplicação desses indicadores numa pesquisa nacional de presença da conectividade significativa para aqueles que já têm internet e que possivelmente não é a ideal. Então, há um espaço para melhorias. Então, com isso, eu encerraria em umas breves palavras o que a gente conseguiu realizar. Temos uma declaração que representa esse acordo, temos esses indicadores que foram acordados, temos um estudo na forma de um relatório que documenta o que isso representa para todos nós e realizamos vários seminários que permitiram aprofundar a discussão sobre conectividade significativa e, de fato, também as necessidades de financiamento. Faltou eu dizer esse último aspecto. Nós fizemos um seminário especificamente, não é só identificar o problema, mas que formas inovadoras existem para financiamento dessa implementação de políticas públicas adicionais, que é necessária, diga-se de passagem, não apenas no Brasil, mas na maioria dos países do mundo, tem sempre uma parcela da população que tem conectividade, mas não é aquela que se desejaria. Boa noite, eu sou Luana Roncarati, sou secretária adjunta de Governo Digital no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A gente participa desse grupo trazendo o tema de governo digital e a sua relação com o provimento de infraestruturas públicas digitais inclusivas. A nossa missão na Secretaria, no Ministério, é trazer, na verdade, buscar construir e disponibilizar soluções a partir do uso de tecnologias digitais que favoreçam, que facilitem a interação das pessoas com o Estado como um todo. Então, a gente tem a missão de promover a transformação do Estado, trazendo mais oportunidades, melhorias nessa relação entre as pessoas e o governo como um todo, principalmente por meio dos serviços públicos e da transformação digital desses serviços. No âmbito do G20, então, a gente trouxe esse tema de governo digital, trazendo essa experiência que a gente tem, considerando todo o contexto atual de transformação do Estado, as oportunidades e desafios que a gente tem no nosso contexto nacional, e trouxe esse debate para esse grupo de economia digital, considerando que ter um Estado inovador, capaz de promover, aí, de trazer oportunidades, mudanças e melhorias nessa relação com as pessoas, também é um habilitador importante da economia digital como um todo. Nesse sentido, a nossa escolha foi por trazer dois temas principais que estão diretamente relacionados ao tema de governo digital e infraestruturas públicas digitais, que é o tema da identidade digital e o tema de compartilhamento de dados. Então, trazendo para o nosso contexto mais prático, então a identidade, a existência de uma identidade que possa ser devidamente utilizada no âmbito digital, que possa identificar devidamente as pessoas, que possa capacitá-las e se configurar nessa porta de entrada das pessoas atuarem na economia digital, não só nessa relação com o Estado, é um habilitador importante, traz possibilidades relevantes aí para facilitar a nossa vida no nosso dia a dia, nas nossas interações e também para esse diálogo internacional. O outro tema que a gente trouxe é sobre compartilhamento de dados, que é um tema que parece ser um pouco mais intangível, mas é reconhecendo aí a relevância que os dados têm na nossa vida hoje, como o uso estratégico desses dados de forma compartilhada, de forma responsável, pode ajudar aí também para que o Estado promova políticas públicas mais direcionadas e desenhadas conforme as necessidades das pessoas e facilitando também
essa interação. E a gente ainda trouxe também o debate, dialogando diretamente com o que o Daniel trouxe aqui antes, que é o debate da inclusão digital. Então, entendendo aí que um governo próximo das pessoas, que utiliza todas as oportunidades que o contexto atual traz para a gente, para promover melhores serviços, para promover a inclusão, dialoga diretamente com a temática da inclusão digital e da inclusão social como um todo. Como produtos, então a gente avançou no diálogo sobre princípios gerais voltados para a identidade, que trazem aí justamente algumas bases importantes para o desenho e para a disponibilização dessa identidade, trazendo questões sobre segurança, sustentabilidade, mesmo sobre o desenho de acordo com as necessidades das pessoas que usam essas identidades, justamente para que a gente possa incorporá-las no nosso dia a dia, né, sabendo utilizar, tendo facilidade em utilizar. A gente fez também um trabalho voltado para identificar as melhores práticas relacionadas a compartilhamento de dados, já aplicados a políticas públicas, principalmente também de compartilhamento entre setor público e com o setor privado, conforme interesse público. E a gente fez um workshop sobre inclusão digital, que a gente teve aí um diálogo bem relevante com vários atores do Brasil e do mundo para tratar desse tema. A gente entende que a gente avançou bastante nessa discussão, a gente aprendeu bastante também, trocou muito com os diversos países, e a gente entende que a gente caminhou de forma significativa na direção de compreender e de promover um governo digital acessível, inclusivo e principalmente voltado para não deixar ninguém para trás, que dialoga muito, né, converge muito com a missão prioritária do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e com a missão do governo federal de modo geral. Acho que é isso. Vou te passar, João. Boa noite, sou João Brandt, secretário de Políticas Digitais na SECOM, na Presidência da República. Nós concluímos hoje a negociação do tema de integridade da informação, ou seja, de como é que o mundo enxerga o problema da desinformação, do discurso de ódio e das melhores respostas para isso. Acho que foi um avanço muito positivo, é a primeira vez que o G20 toca nesse tema, traz esse tema para o centro da mesa, e nós conseguimos negociar um texto de acordo com as 20 maiores economias do mundo em relação tanto a entender como que elas compreendem o problema, quanto a possíveis caminhos para as soluções, para enfrentar o problema. Então, eu acho que é um marco, essa declaração vai ser aprovada na sexta-feira, então não quero dar spoilers aqui, mas posso dizer que a gente já tem um marco histórico, pela primeira vez do G20, colocar esse problema no centro da mesa e tratar numa ideia bastante ampla, eu diria, e na necessidade de respostas abrangentes, ou seja, ter um conjunto de estratégias, né, que passam por educação midiática, passam por temas de como lidar com responsabilidade e transparência das plataformas, passam por questões de pesquisa, de ciência e tecnologia nessa área e, portanto, um apontamento de caminhos possíveis para enfrentar o tema da desinformação e do discurso de ódio que tem afetado o mundo inteiro, independentemente do quadro, do cenário político de cada país. Esse tema tem afetado o mundo inteiro, tem desestabilizado economias e, portanto, passa a ser um tema de prioridade do G20. Bom, gente, boa noite a todos e todas. Meu nome é Renata Miele, eu sou assessora especial da ministra Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, que aqui no G20 está responsável pela prioridade de inteligência artificial. Como meus colegas que me antecederam salientaram, foram meses, na verdade, né, de muito trabalho, um trabalho intenso, para que nós conseguíssemos chegar no dia de hoje com um texto de uma declaração ministerial que vai ser apresentada aos ministros, né, uma proposta que vai ser apresentada aos ministros na sexta-feira e que busca refletir em cada uma das nossas prioridades o enfoque e a perspectiva do governo brasileiro sobre os temas. No caso de inteligência artificial,
o enfoque trazido pela presidência brasileira foi o de discutir a necessidade de criar condições para que os países consigam desenvolver suas inteligências artificiais de forma autônoma, soberana. Hoje nós temos um contexto internacional no qual a inteligência artificial, o seu desenvolvimento é concentrado, né, em poucos países, né? O uso é feito de forma global, mas o desenvolvimento dessas tecnologias é feito de forma muito concentrada, e isso traz uma série de consequências do ponto de vista do desenvolvimento econômico das nações, da condição de dependência que essas nações ficam com relação a essas tecnologias, a necessidade da gente construir caminhos para que cada país possa desenvolver suas tecnologias de uma forma mais diversa, refletindo, né, as suas características culturais, sociais, econômicas, linguísticas, étnico-raciais. Então, portanto, a perspectiva da presidência brasileira é de que é preciso que a gente tenha condições de globalmente, inclusive particularmente os países em desenvolvimento do sul global, terem condições de desenvolverem e terem autonomia em termos de infraestrutura, de formação de recursos humanos, e isso está bastante refletido na proposta que será apresentada aos ministros. Também um olhar bastante preocupado e particularmente enfático com relação à necessidade de que esses sistemas de inteligência artificial sejam desenvolvidas de uma forma segura, confiável, ética, responsável, para que ela não reproduza preconceitos, discriminações, não perpetue, né, vulnerabilidades existentes na nossa sociedade. Portanto, esse também é um aspecto importante, a necessidade da gente mitigar, né, porque da mesma maneira que essa é uma tecnologia que pode trazer muitos benefícios para a humanidade, ela também é uma tecnologia que traz potencialmente muitos riscos. Então, eu acho que a gente teve um trabalho excelente, além da declaração na qual a gente procurou trabalhar esses temas no texto, a gente produziu 2 documentos, né, da presidência brasileira, enfatizando esses aspectos, e um documento enfatizando o uso da inteligência artificial pelo setor público. Então, acho que seria isso que eu teria para colocar no momento. Estamos bastante satisfeitos com o trabalho. Acho que vai ser uma contribuição muito importante do Brasil para o tema de economia digital. Obrigada. Boa noite, meu nome é Caliane Guzmão e eu queria fazer uma pergunta, especialmente para o João Brandt. A internet e as redes sociais revolucionaram a forma como nos comunicamos, consumimos informações e nos relacionamos. A política não ficou de fora desse cenário. E aí, como as definições obtidas aqui no G20 podem nos ajudar na medição e o reconhecimento de mobilizações negativas das políticas online? Eu acho que o G20 ajuda em 2 aspectos. O primeiro é a leitura do problema. O que está acontecendo e por que isso é um problema? Né? Qual é o nível de responsabilidade que as plataformas devem ter? Qual é o nível de transparência que elas devem adotar? Tudo isso, quando o G20 se coloca essas questões sobre a mesa e identifica como um problema, isso ajuda a gente a entender que é preciso buscar soluções. A segunda frente é justamente na busca das soluções. Eu acho que o mundo inteiro tem percebido mudanças, os estados estão buscando os caminhos para impor as suas leis, sua legislação ordinária a plataformas digitais. Nós vemos isso acontecendo na União Europeia, especificamente na França, no Reino Unido, no Brasil. E acho que quando o G20 traz também um conjunto de recomendações sobre caminhos possíveis, que os estados vão ter que adequar às suas realidades nacionais, mas os caminhos possíveis para enfrentar esse problema, ele também ajuda a, digamos assim, iluminar a saída. E acho que é nessa direção que a gente acredita que é preciso caminhar. Boa noite, eu chamo João Paulo Agra, da Connect Press. Seu João, complementando a pergunta, quais seriam os limites, os parâmetros adotados para garantir que o que transita na rede pode vir ser com qualidade e ter alguns parâmetros
mas sem ferir a liberdade de expressão. O que o G20 discute e vai apresentar aos ministros na sexta-feira justamente são caminhos que preservam a liberdade de expressão, preservam os direitos humanos, preservam as liberdades fundamentais, mas conseguem ajudar a enfrentar esse problema, a atenuar os seus impactos negativos. Né? É o reconhecimento de que temos um problema, esse problema ele precisa ser lidado sem você perder, vamos dizer assim, a parte boa das plataformas, sem você perder tudo que elas oferecem em termos de condição de ligação, de diálogo, que nós temos hoje. Eu diria, boa parte das informações circulam pelas plataformas digitais. Então nós não queremos ter menos plataformas digitais, nós queremos ter mais plataformas digitais, mas comprometidas com atenuar a disseminação de conteúdo ilegal e daquele conteúdo que, ainda que não seja legal, ele é de desinformação e gera, portanto, danos, muitas vezes, à saúde pública, danos a cidadãos. A gente sabe como o discurso de ódio ataca e impacta mulheres, especialmente. Então, tudo isso vai estar, de certa maneira, diagnosticado e apontado aqui na discussão que a gente faz no G20. Mas por que seria a melhor solução? Oi? Bloquear redes sociais, como por exemplo o Twitter hoje, é a melhor solução? Isso não está em discussão aqui no G20, justamente a questão é você buscar respostas mais complexas e respostas mais sofisticadas para problemas que hoje não têm soluções adequadas em cima da mesa. A gente sabe que o G20 não determina a regulação, mas como é que esse tema da regulação das plataformas passou pela discussão e passa pelo documento que será apresentado? Sem spoilers, mas com um spoilerzinho. O G20 identifica que as plataformas precisam atuar de forma mais firme numa dimensão de responsabilidade e transparência. Mas não há uma forma... Regulação é uma das saídas possíveis, isso está apontado num documento anexo, mas o centro da conversa temos um problema que afeta a integridade da informação, ou seja, a capacidade da sociedade estar bem informada, e estar bem informado é uma condição para a tomada de decisão na política, na economia, em vários temas. Então, o principal é um diagnóstico, é um apontamento de caminhos possíveis. Eles precisam responder a realidades locais que são diferentes, eles precisam responder a contextos locais, mas eles precisam, sobretudo, ser capazes de olhar para um olhar abrangente, ou seja, nós precisamos pensar um conjunto de estratégias de resposta, sem achar que tem uma bala de prata. Então, acho que é nessa direção que a declaração vai. Mas acho que quando a declaração sair, a gente vai poder falar isso de forma mais clara, uma vez adotada pelos ministros, a gente tem condição de identificar de forma mais clara, ou de ilustrar de forma mais clara esses caminhos que estão sendo propostos. Boa noite, me chamo Ana Clara, sou aluna da rede estadual e estou participando do Jovem Repórteres. Eu vou direcionar a minha pergunta à Renata. Sabemos que a inteligência artificial é um caminho sem volta, mas ainda ouvimos relatos de pessoas que temem a evolução tecnológica. Na sua opinião, qual o impacto da inteligência artificial frente ao mercado de trabalho? Ela representa uma ameaça à geração de novos empregos ou esse discurso não se sustenta na atualidade? Obrigada pela pergunta. Todo o desenvolvimento tecnológico, toda nova tecnologia que surgiu na sociedade teve um impacto no mundo do trabalho. Isso faz parte do desenvolvimento histórico e social do mundo, né? Então, sem dúvida nenhuma, que impactos do uso da inteligência artificial, mas não só da inteligência artificial, das tecnologias digitais, né, da digitalização da sociedade, elas têm impacto no mundo do trabalho. Isso não significa necessariamente que seja uma coisa ruim, porque você pode ter redução de trabalhadores atuando em áreas de grande periculosidade. Você pode ter mecanismos de usar a inteligência artificial para otimizar trabalhos exaustivos, e você pode gerar novos postos de trabalho com a inteligência artificial. Então, se é verdade que a inteligência artificial pode eliminar alguns postos de trabalho, ela também vai criar muitos novos postos de trabalho. Eu acho que o desafio principal aí, primeiro,
é a gente investir fortemente na formação de recursos humanos e qualificação profissional para que a gente tenha pessoas podendo atuar nas áreas de mercado que vão surgir e nas oportunidades que vão surgir a partir da própria inteligência artificial, né? A segunda questão é a gente produzir estudos para compreender melhor e de forma mais concreta quais são de fato esses impactos. E esses impactos, eles são diferentes em diferentes lugares do mundo. Então, nós precisamos entender melhor no Brasil como isso vai se dar, para que a gente desenvolva políticas públicas para proteger o trabalhador e para garantir que essa inteligência artificial possa trazer benefícios, desenvolvimento econômico e redução de desigualdades. Então, eu acho que a gente não pode ter medo da tecnologia e a gente precisa entender como a gente vai incorporar essa tecnologia no nosso dia a dia, preservando os direitos de todos e melhorando a vida das pessoas. Boa noite, eu sou Amon, jovem repórter. Ainda no contexto da inteligência artificial, com as mídias sociais e todo esse poder, algumas pessoas podem utilizar as inteligências artificiais para disseminar conteúdo falso de forma convincente. O que é que pode ser feito para que a população esteja alerta disso e para que as pessoas não caiam nesse tipo de informação falsa? Acho que a gente precisa garantir, primeiro, que as pessoas tenham acesso a informações consistentes, precisas, porque muitas vezes boa parte da informação que está circulando é falsa ou ela é imprecisa, portanto, não é um problema das pessoas caírem, é um problema delas terem acesso a uma informação de fato robusta. O governo federal tem, por exemplo, o Comunica BR, que é uma plataforma que viabiliza você entender o que o governo federal está fazendo na sua cidade, no seu estado. O governo federal tem o Brasil Contra Fake, que desmente fake news contra políticas públicas, política de vacinação ou contra um programa social do governo. Você precisa combinar isso também com educação midiática. O governo federal está, nesse momento, implementando, junto com o Ministério da Educação e a SECOM, a partir da Secretaria de Políticas Digitais, um conjunto de estratégias de educação midiática que vai valer para escolas no Brasil inteiro. Evidentemente que isso vai estar nas escolas a partir da realidade das escolhas que os municípios e estados fizerem, mas o governo federal está disponibilizando já cursos, formação de professores, material didático, um conjunto de ações para isso. É preciso também fazer com que as pessoas possam, de alguma forma, ter acesso a ferramentas, né, e a mais robustas para poder acessar, muitas vezes, checagem de informações. Hoje a gente sabe que a questão da conectividade significativa, que é um tema do Ministério das Comunicações, ela ainda não é uma realidade total no Brasil e, portanto, algumas pessoas só têm acesso a alguns aplicativos durante boa parte do mês. Então, se eu estou no WhatsApp, mas eu não consigo checar num site que está fora, se eu estou no Instagram, no Facebook, mas eu não consigo assistir um vídeo que vai me contar, vai me dar uma informação mais robusta sobre aquilo, eu estou prejudicado no meu acesso à informação. Então, nós precisamos garantir a conectividade significativa, na linha do que o Ministério das Comunicações tem apontado, para que a gente possa também fazer com que as pessoas tenham acesso a uma ampla gama de informações e não só aquilo que é filtrado ou priorizado pelas redes sociais. Muito obrigada pela participação de todos, pessoal. Está encerrada essa coletiva de imprensa.